Parte 1. Quando o bairro inteiro achou que tinha ficado milionário. No começo dos anos 90, a promoção não era brincadeira. Era assunto sério. No Brasil, que ainda carregava na memória o preço mudando no meio do mês, qualquer chance de virar o jogo ganhava um peso diferente dentro de casa. No bairro Santa Helena, isso começou numa noite comum, daquelas quentes, em que a televisão ficava ligada mais para fazer companhia do que para assistir de verdade. O comercial entrou entre a novela e o jornal, uma promoção nova, tampinhas numeradas, um número por dia valendo um prêmio grande, grande o suficiente para comprar casa, quitar dívidas, mudar de vida. No bar do seu Anselmo, no outro dia, só se falava disso. Você viu ontem? Vi, já comprei 2 garrafas hoje cedo. E assim, sem ninguém perceber, o bairro inteiro começou a guardar tampinhas. Marcos não era homem de apostar. Trabalhava há 12 anos na mesma metalúrgica. Acordava às 5, pegava ônibus às 6, voltava às 7 da noite. Vida reta. Sem surpresa, mas naquele sábado ele chegou em casa com 3 garrafas. Lúcia estranhou. Ué, desde quando você tá comprando isso? Promoção, vai que... Ela riu, mas lavou as tampinhas, secou, colocou num pote de vidro. No dia seguinte já eram 8. Na semana seguinte, o pote estava pela metade. Sem combinar, eles começaram a prestar atenção nos números, alinhar, separar, conferir. Aquilo virou um pequeno ritual silencioso depois do jantar. Na rua, as crianças começaram a catar tampinha no chão. Gente que nunca tomava refrigerante começou a tomar. O mercadinho do Zeca passou a vender o dobro. E todo mundo falava a mesma frase. Imagina se cai aqui em casa. Não era ganância, era cansaço acumulado, transformado em esperança. Então veio a noite do anúncio. A antena da TV estava amarrada com arame, a imagem chiava. Mesmo assim, ninguém piscava. O apresentador sorriu, fez suspense e falou o número. 349. Silêncio. Lúcia levantou devagar. Pegou o pote, virou na mesa. O barulho das tampinhas ecoou na cozinha. Marcos começou a olhar uma por uma, até que parou. Ficou imóvel. Lúcia, ela se aproximou. Na mão dele, uma tampinha. 349. Ela pegou outra da mesa. 349. Depois outra. E mais outra. Eles não gritaram. Eles se olharam porque, naquele instante, os dois entenderam a mesma coisa ao mesmo tempo. A vida tinha mudado. Só que, na rua, começaram os gritos. Portões abrindo, gente correndo. Vizinhos batendo palma, todo mundo tinha 349. E ninguém achou isso estranho. Ainda. Parte 2. A fila que não fazia sentido. Marcos quase não dormiu. A tampinha ficou em cima da mesa a noite inteira, como se pudesse sumir. Às 5 da manhã, ele já estava de pé. Lúcia fez café sem falar muito. O silêncio tinha um cuidado estranho, como se qualquer palavra pudesse quebrar alguma coisa invisível. «Leva documento», ela disse. «Levo». Ele colocou as tampinhas no envelope pardo. Dobrou 2 vezes, guardou no bolso da camisa. Quando virou a esquina, percebeu que não estava sozinho. Gente saía de todas as casas do bairro com o mesmo destino. Alguns sorrindo, outros sérios demais. Todo mundo andando rápido. A fábrica que engarrafava o refrigerante ficava a 20 minutos dali. Quando Marcos chegou, sentiu um aperto no peito. A fila já dobrava o quarteirão. E não era fila pequena. Era fila de gente que tinha certeza. Homem de macacão, mulher de chinelo, idoso de boné, jovem com mochila, todo mundo com a mão no bolso, segurando a mesma coisa. Ele entrou no fim da fila. Na frente, 2 rapazes comparavam tampinhas. «Quantas você tem?» 4. «Eu tenho 3. Marcos ficou quieto, mas ouviu alguém mais atrás dizer: «Minha rua inteira deu 349. Aquilo foi o primeiro incômodo. Pequeno, quase ignorável. Mas ficou. O sol começou a subir. A fila não andava. De vez em quando alguém tentava furar e era puxado de volta. Ninguém queria confusão. Todo mundo queria resolver, receber, ir embora. Lá pelas 9, o portão abriu.
Um segurança saiu primeiro, depois um homem de camisa social, suando no colarinho, segurando um megafone. Ele não tinha cara de quem traz boa notícia. Atenção, pessoal! Atenção! A multidão se inclinou para frente, como se o corpo quisesse ouvir melhor que o ouvido. Houve um erro de impressão nas tampinhas. Silêncio. Ninguém entendeu. O homem continuou. Esses números foram impressos em quantidade muito maior do que o previsto. Essas tampinhas não são válidas para o prêmio. Foi como se o ar tivesse sido puxado de uma vez. Ninguém gritou, ninguém falou nada, porque ninguém tinha processado ainda. Marcos sentiu a mão suar dentro do bolso, tirou o envelope, abriu, olhou de novo o 309, como se o número pudesse ter mudado. Uma mulher lá na frente levantou a voz. Como não é válido? Passou na televisão. Outra pessoa. Eu conferi 3 vezes. O homem do megafone repetia a mesma frase, cada vez mais nervoso. Erro de impressão, erro de impressão. E aí começou. Não a gritaria, mas o barulho mais perigoso de todos. O da multidão entendendo ao mesmo tempo que tinha sido enganada. Alguém falou alto, quase rindo de nervoso. Se todo mundo ganhou, ninguém ganhou. E essa frase correu pela fila como fósforo em capim seco. Marcos não sentia raiva ainda. Sentiu uma coisa pior, vergonha. Como se tivesse sido bobo. Como se tivesse acreditado demais. Como se a culpa fosse dele. O portão fechou. O homem do megafone sumiu e a fila, que tinha chegado cheia de esperança, começou a se desfazer em silêncio pesado. Mas ninguém ia embora de verdade. As pessoas ficaram ali, paradas, olhando umas para as outras, esperando que alguém dissesse que era brincadeira, que tinha entendido errado, que ainda ia dar certo. Parte 3. Quando a explicação virou ofensa. Ninguém foi embora de verdade. As pessoas só se afastaram alguns metros do portão, como se mudar de posição pudesse mudar a notícia. Grupinhos se formaram na calçada, tampinhas na mão, testas franzidas. Um boato começou a circular. A empresa ia resolver. Meia hora depois, um papel apareceu colado no portão. Curto, oficial, frio. Informava que, por conta do erro, seria paga uma compensação simbólica por tampinha apresentada. Um valor pequeno. Pequeno demais! Alguém leu em voz alta. Ninguém acreditou. Leram de novo. O valor não mudava. Foi ali que a sensação mudou de nome, de decepção para humilhação. Uma mulher amassou o papel na mão e jogou no chão. Eles estão achando que a gente é o quê? Um senhor de boné falou baixo, mas todo mundo ouviu. Quando é pra gente pagar, a regra vale. Quando é pra gente ganhar, é erro. A frase ficou no ar. Pesada. Verdade demais. Marcos voltou andando devagar. O envelope no bolso parecia mais pesado do que de manhã. Na esquina do bairro já tinha gente esperando notícia. Ele só balançou a cabeça. Não precisou explicar. Todo mundo entendeu pelo jeito que ele caminhava. No bar do seu Anselmo, o clima era outro. Ninguém falava alto, ninguém fazia piada. As tampinhas estavam em cima das mesas, espalhadas, como prova de alguma coisa que ninguém mais sabia explicar. Quando eles falaram que vão pagar, Marcos disse. Um silêncio atravessou o bar. Seu Anselmo soltou um riso curto, sem humor nenhum. Isso não paga nem as garrafas que a gente comprou. À tarde, o bairro já estava diferente. Gente na calçada conversando sério, gente comparando histórias, gente repetindo a mesma pergunta. Como é que pode errar isso? E mais importante, e por que a gente tem que aceitar? Lúcia ouviu tudo calada quando Marcos contou. Ele colocou as tampinhas na mesa. Ela não mexeu nelas. Eles ofereceram trocado. Ele disse. Ela respirou fundo. Não é pelo dinheiro, né? Ele demorou para responder. Não. E era isso. Não era mais pelo prêmio. Era pela sensação de terem sido feitos de bobos em rede nacional. No fim da tarde, alguém passou na rua avisando. Amanhã o pessoal vai voltar lá. Ninguém vai aceitar isso quieto. Ninguém organizou. Ninguém convocou.
mas todo mundo decidiu ao mesmo tempo. Naquela noite, a televisão ficou desligada. O pote de vidro ficou em cima da geladeira, visível, pesado, presente, como um lembrete mudo de que alguma coisa tinha quebrado e não era de vidro. Parte 4. O dia em que a paciência acabou. No dia seguinte não era mais uma fila, era uma concentração. Gente chegando de bicicleta, a pé, de ônibus. Pessoas que nem moravam no bairro, mas tinham ouvido falar. As tampinhas deixaram de ser esperança, viraram prova. Prova de que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Dessa vez o portão já estava fechado e a polícia estava lá antes. 2 carros, depois 4. Os policiais não sabiam muito bem o que fazer porque não era protesto organizado. Não tinha líder, não tinha carro de som. Tinha só um monte de gente comum, muito irritada. A gente só quer que cumpram o que falaram. Passou na televisão. As frases se repetiam como coro desorganizado. Um funcionário apareceu no alto do muro tentando falar. Ninguém ouvia mais, porque agora não era sobre explicação, era sobre respeito. Um caminhão da empresa tentou entrar na rua, foi cercado. Ninguém virou o caminhão. Ninguém quebrou nada ainda, mas os gritos aumentaram. O motorista deu ré, e isso estranhamente foi visto como uma pequena vitória. O calor do asfalto subia pelos pés, o suor escorria no rosto e a paciência, que já era pouca, acabou de vez quando alguém trouxe a notícia. A empresa tinha soltado uma nota dizendo que o erro era lamentável, mas que o regulamento da promoção a protegia. A palavra regulamento caiu como gasolina. Marcos estava no meio da multidão. Ele não gritava, mas também não ia embora. Lembrou da mesa da cozinha, do pote. Da noite anterior, lembrou da cara da Lúcia quando ele falou do valor da compensação. E sentiu uma coisa que nunca tinha sentido: vontade de ficar. Um empurra-empurra começou perto do portão. A polícia avançou 2 passos. A multidão avançou 1. Não era violência, era limite. Alguém puxou um coro. Respeito, respeito, respeito. E pela primeira vez a palavra certa apareceu. Não era dinheiro, era respeito. No meio da confusão, alguém jogou uma garrafa vazia no chão. Ela estourou. O barulho ecoou mais do que devia. E aquele som marcou o momento exato em que a situação deixou de ser apenas reclamação. Virou revolta. No fim da manhã, a polícia dispersou o grupo, sem prisão, sem acordo, sem solução, só com a promessa de que a empresa estava avaliando o caso. Ninguém acreditava mais em promessa. Marcos voltou para casa com a camisa colada no corpo. Lúcia abriu a porta antes mesmo dele bater. Ela não perguntou nada, só olhou e entendeu que aquilo estava longe de acabar. Parte 5. Quando o bairro virou notícia. No terceiro dia, a história saiu do bairro. Uma equipe de TV apareceu de manhã cedo, câmera no ombro, microfone com espuma azul, procurando alguém que tivesse a tampinha. Não foi difícil achar. O difícil foi escolher quem falar, porque todo mundo tinha. A repórter pediu para Marcos mostrar a dele, ele tirou do bolso, segurou entre 2 dedos como quem segura documento importante. O que o senhor sentiu quando viu o número na TV? Ele pensou. Demorou. Senti que, pela primeira vez, a sorte tinha lembrado que eu existia. A frase saiu simples, mas foi ao ar no Jornal do Meio-Dia. E aí outras cidades começaram a se reconhecer naquela história. O mercadinho do Zeca tirou as garrafas da prateleira, colou um papel escrito à mão: "Aqui não vende mais". Não era ódio à marca, era recado. No bar do seu Anselmo, a conversa já não era mais sobre será que vão pagar? Era sobre isso não pode ficar assim. Gente que nunca se envolvia em nada começou a opinar. Tem que ir no Procon, tem que processar, tem que chamar mais imprensa. A palavra direito começou a aparecer nas frases. À tarde chegou um jornal da capital. Fotógrafo pedindo para o pessoal levantar as tampinhas juntas. A imagem ficou forte. Dezenas de mãos, números iguais, rostos cansados. No dia seguinte, estava na capa. Lúcia viu a foto na banca.
Comprou 3 exemplares, guardou um na gaveta da cozinha, outro dentro do pote de vidro, o terceiro deixou em cima da mesa. Como prova de que eles não estavam loucos, telefonemas começaram a chegar na casa do seu Anselmo, que tinha telefone fixo, gente de outros bairros, outras cidades, perguntando o que tinha acontecido. A história estava se espalhando rápido demais para ser ignorada, e isso começou a incomodar quem estava do outro lado, porque, enquanto era só um bairro irritado, dava para esperar passar. Mas quando virou notícia, virou problema. No fim do dia, um carro diferente estacionou perto da fábrica. Vidro escuro, placa de fora. Alguém importante tinha chegado e, pela primeira vez desde o anúncio do 349, surgiu a sensação de que alguém lá dentro estava preocupado de verdade. Marcos, sentado na calçada de casa, percebeu uma coisa. Eles não estavam mais pedindo o prêmio, eles estavam exigindo explicação. E isso muda completamente o peso de uma história. Parte 6. O que estava acontecendo do lado de dentro? Enquanto o bairro fervia do lado de fora, do lado de dentro, o clima era outro tipo de calor. Sala fechada, ar parado, gravata afrouxada. Sobre a mesa, jornais abertos, fotos da multidão, cópias do regulamento da promoção rabiscadas de caneta. Um gerente falava baixo, mais rápido. Isso saiu do controle. O advogado respondeu sem levantar a voz. O regulamento nos protege. A frase ficou no ar como uma porta fechada. Protegia a empresa. Mas não resolvia a rua. O telefone não parava. Ligação da capital, ligação da matriz, ligação de jornalista. A pergunta era sempre a mesma. Quantas tampinhas foram impressas com esse número? A resposta nunca vinha completa, porque a verdade era constrangedora demais. Da janela do escritório dava para ver gente parada do outro lado da rua, mesmo sem protesto naquele momento. Só observando, como se a presença já fosse um recado. Alguém sugeriu aumentar o valor da compensação. Outro respondeu: se a gente aumenta, assume culpa. Silêncio. O tipo de silêncio que custa caro. No fim da tarde, decidiram tentar uma saída amigável. Mandar representantes conversar com a comunidade. Explicar melhor. Oferecer algo mais razoável. Não porque acharam justo, mas porque a imagem estava piorando rápido demais. Quando 2 carros saíram do portão da fábrica, o bairro inteiro ficou sabendo em minutos. Eles foram direto para o bar do seu Anselmo. Era o ponto onde tudo passava. Marcos estava lá. Viu os homens entrarem de camisa social, sapato limpo demais para aquela rua empoeirada. Eles pediram para conversar, não com um líder, com alguns moradores. Sentaram numa mesa de plástico, pediram água, falaram bonito. Palavras como lamentamos, imprevisto, solução conjunta. E no final apresentaram a nova proposta. Um valor maior, ainda pequeno demais. Seu Anselmo foi direto. O problema não é o valor. Um dos homens respondeu. Então qual é? Marcos falou antes de perceber. É que vocês falaram uma coisa pra gente na TV e agora estão falando outra aqui. Ninguém elevou a voz, mas ninguém cedeu. Os homens saíram do bar com a mesma expressão com que entraram. Preocupação que não podia aparecer demais, porque admitir o tamanho do erro era abrir uma porta que talvez não conseguissem fechar depois. Naquela noite, o bairro não estava mais revoltado, estava decidido. E isso é muito mais difícil de desmontar. Parte 7. O dia em que passou do limite. No sábado, a rua amanheceu diferente. Não tinha combinado, não tinha chamado oficial. Mas tinha gente demais. Gente de outros bairros, de outras cidades, carros estacionados onde nunca paravam. A história já não era mais local. Era símbolo. Os gritos começaram cedo, dessa vez mais altos, mais nervosos. A polícia chegou antes do meio-dia. E diferente dos outros dias, veio preparada. Escudo, capacete, formação. Isso mudou o clima na hora. Porque quando a polícia se prepara, a multidão entende que alguém espera problema. Um empurra começou perto do portão.
Ninguém sabe dizer quem empurrou primeiro, só que, de repente, a linha que existia foi cruzada. Uma bomba de efeito moral estourou. O som rasgou o ar e o medo entrou no lugar da raiva. Gente correndo, gente caindo, gente tossindo. Marcos tentou puxar um rapaz que tropeçou na calçada. O chão estava cheio de caco de vidro de garrafa quebrada. O barulho, a fumaça, os gritos, tudo misturado. Quando a confusão baixou, alguém estava machucado no chão. Sangue no asfalto quente. E naquele instante, todo mundo entendeu que aquilo tinha ido longe demais, muito além de tampinha, muito além de promoção. A ambulância demorou. O silêncio que ficou depois foi o mais pesado de todos os dias. Ninguém gritava mais, ninguém discutia, só olhares assustados. Marcos voltou para casa andando devagar, a camisa suja, o rosto branco. Lúcia abriu a porta e não perguntou nada. Ele sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para o pote em cima da geladeira, como se finalmente tivesse entendido o tamanho daquilo. Naquela noite, a televisão mostrou as imagens, não do número, não das tampinhas, mas do confronto, do ferido, da polícia, e a narrativa mudou completamente. Agora não era mais promoção com erro, era caso sério, e isso lá dentro da empresa caiu como um peso impossível de ignorar, porque a partir dali não era mais sobre dinheiro, era sobre responsabilidade. Parte 8. O que sobrou quando o barulho acabou. Na segunda-feira, a rua amanheceu silenciosa. Silêncio de cansaço. Silêncio de quem já falou tudo. A notícia do confronto tinha passado em rede nacional. O nome do bairro saiu no jornal. A imagem das tampinhas. De novo, mas agora com outro peso. Não era mais curiosidade, era consequência. A empresa soltou um comunicado maior, mais cuidadoso, prometendo revisar processos, abrir canal de atendimento, negociar caso a caso, palavras melhores. Tarde demais para parecer sinceras. Alguns moradores aceitaram a nova proposta, outros disseram que iam à justiça, outros simplesmente cansaram, porque depois de tantos dias, a revolta começa a disputar espaço com a necessidade de voltar à vida normal, e a vida normal sempre vence. No bar do seu Anselmo, o assunto foi sumindo devagar. Primeiro virou comentário, depois lembrança, depois piada amarga. Olha lá, promoção, confere o número primeiro. Risadas curtas, sem alegria. Marcos voltou ao trabalho, o ônibus das 6, a rotina reta, mas tinha uma coisa diferente. Ele já não acreditava fácil em nada que vinha da televisão. Nem em promessa, nem em sorte anunciada. O pote de vidro continuou em cima da geladeira por semanas, até que, um dia, Lúcia desceu. Colocou dentro uma folha do jornal dobrada e guardou no alto do armário não por apego, mas para não esquecer. Anos depois, quando alguém falava daquela história, sempre surgia a mesma frase: "Eu tava lá". E isso dizia mais do que qualquer explicação. As tampinhas nunca deram dinheiro, mas deram uma lição que atravessou o bairro inteiro, que a esperança, quando é maltratada, vira algo difícil de reconstruir. E que respeito vale mais do que qualquer prêmio. Marcos, já mais velho, às vezes abria o armário, olhava o pote e fechava de novo. Sem raiva, sem tristeza, só com a certeza de que, naquele ano, ele aprendeu uma coisa que escola nenhuma ensina: a diferença entre acreditar e confiar.